Fala galera, um vídeo bastante interessante que eu peguei dessa senhora, tá? Não imaginei que seria tão interessante assim. Vou trazer aqui para vocês. Vamos assistir o vídeo dela, vou fazer meus comentários como sempre, mas antes disso, pessoal, não sei se vocês estão acompanhando as notícias aí, cara. O dólar ontem fechou a mais de 6,10. O cerco está se fechando, já disse, Bitcoin também está em alta. Então já passou da hora. Eu acredito que todos vocês já estão vendo a situação catastrófica que está entrando a economia do nosso país. Não perca tempo, pessoal. A janela está se fechando. Se você quiser aprender sobre Bitcoin, o link está aí na descrição. Curso por apenas R$ 10. É só fazer o Pix lá, mandar o seu comprovante no WhatsApp, que também está na descrição, e pedir o seu acesso. E para quem quiser começar 2025 ganhando em dólar, galera, aqui no YouTube, eu estou disponibilizando para vocês também um conteúdo que eu consegui por apenas R$ 20, onde você vai ter tudo o que você precisa para fazer a parte criativa, dicas, roteiros. Também vou deixar para a galera que assinar aí os 10 primeiros. Vai ter uma aula comigo exclusiva. É só fazer o pagamento lá, comprar o curso e começar a tirar dúvidas comigo. Uma aula aí de pelo menos 2 horas que eu vou dar para vocês, beleza? E é isso daí, vamos embora. O nosso país não ajuda, infelizmente, mas nós temos que vencer isso daí. E vamos ver o vídeo da moça. Vamos ver se as mulheres vão entrar nessa luta com a gente, né, para ajudar os homens. Os homens não estão bem, então são as mulheres que têm que cuidar deles para eles ficarem bem? Essa é uma resposta que eu vi de algumas amigas e mulheres que acompanham o post que eu fiz sobre o podcast do New York Times, do Ezra Klein, falando sobre o livro do Richard V. Reeves, fala sobre os meninos e os rapazes, e tem um ponto, enquanto eu estava tentando explicar o que eu adorei do podcast, que é essa ideia de que são as mulheres que têm que pegar os homens no colo e maternar eles para eles conseguirem sair dos pontos, dos espaços onde eles estão de desesperança hoje em dia. E esse não é meu ponto, não é isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que a gente precisa dar visibilidade para o sofrimento masculino também. Quero dizer que eu acho que a gente não deve escolher ou determinar, apesar de que individualmente cada uma vai ter uma pauta, cabe ao poder público olhar os escopos, as necessidades, determinando inclusive de acordo com o tamanho daquele grupo, né, ou a minoria maiorizada ou a maioria minorizada, entender que tipo de atenção se dá a isso. Então, perceber que há uma epidemia de desamparo masculina é importante. Eu acho importante a gente reconhecer. Não quer dizer que é meu trabalho ir lá e salvar todos os homens. Pelo contrário, mas se a gente reconhecer, e se eles reconhecerem, e se o poder público reconhecer, se pode criar mecanismos de proteção, de aferir e de percepção de onde e por que eles estão caindo entre as falhas na rede social. Pessoal, vamos conversar aqui sinceramente sobre essa primeira parte. Alguém aqui nesse canal, algum inscrito, acredita realmente que o poder público do nosso país, o poder público brasileiro, vai realmente identificar esse problema e vai propor uma solução para ajudar os homens que estão solitários, desiludidos, ou seja lá o que for? Deixem a opinião de vocês sinceras nos comentários, porque eu não tenho a menor esperança de que isso vá acontecer. Ah, porque você é pessimista nesse ponto. Nesse ponto eu sou muito pessimista. Quando foi que esse tipo de coisa aconteceu no Brasil? E vamos lá, para você realmente melhorar, né, o psicológico, vamos dizer assim, dos homens, não só os homens, as pessoas no geral no Brasil, passa por você praticamente mudar todo o país, talvez até a cultura. Como é que você vai melhorar a cabeça dos homens, o ânimo dos homens, né, fazer eles se sentirem empoderados também? Se ele tem que trabalhar, pegar 4 horas de condução por dia, um lugar lotado, né, assim, com infraestrutura péssima, problemas de segurança, tudo quanto há. E aí, quando o cara chega do serviço cansado dentro de casa, você abre na internet vários tipos de vídeos de pessoas comentando que os homens deveriam fazer mais. Como é que você melhora isso? Vocês entendem que passa por uma reestruturação de todo o país? E quando é que realmente este país aqui tentou fazer isso? É por isso que eu acho que não vai acontecer nada, beleza? E aqui eu vou dar um crédito para a moça. Não, eu não acho que só as mulheres têm que maternar os homens perdidos, que é o que está escrito aí no vídeo. E isso raramente é feito, né? É o próprio homem que tem que procurar a solução para os seus problemas. Aqui no nosso conteúdo a gente tenta fazer isso, e assim como eu acho também que não é papel dos homens tentar paternar as mulheres perdidas.
Vocês sabem do que eu estou falando, né? O cavalheirismo branco, esse tipo de coisa. Eu acho que isso não deveria ser algo que os homens deveriam se empenhar. Eu acho que são as próprias mulheres que devem resolver seus próprios problemas e os homens resolverem os próprios problemas deles. Basicamente. Estava demorando, mas ela vai entrar no ponto que eu gostaria de comentar mais profundamente, que é a Red Pill. Assim como eu acho que a gente tem que fazer isso para mulheres, para mães solo, para pessoas periféricas, tem que ser mapeado quem são essas pessoas, onde ela está. E eu acho que um dos grandes feitos do livro do Richard é ver que a gente, apesar de estar se dizendo que está procurando esses espaços para proteção de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, a gente não fez isso pensando nos homens. É isso que eu tô dizendo. Não tô dizendo, ai, agora são as mulheres. A gente tende a botar essa mochila nas nossas costas e achar que somos nós que temos que maternar o mundo todo. Tem um ponto do outro lado disso também, que é, no momento que a gente não percebe isso, enquanto sociedade, institucionalmente, de novo, não sendo as mulheres especificamente, e os homens também não, a gente tem essa horda de rapazes e homens online, porque é para lá que eles estão se recolhendo, que não tem com quem falar e que acabam retrocedendo para grupos de ódio, que é o que a gente está vendo no crescimento gigante dos movimentos de ódio à mulher, da extrema-direita, de Red Pill, etc, etc. Eles não tendo uma resposta, eles vão para quem vai dar uma resposta. Alguém que vai dizer, eu te escuto, cara. Você tá sozinho, nenhuma mulher quer sair com você, é um absurdo. E esse cara tá sem outra coisa para ouvir, pode muito bem ouvir isso. E isso pode muito bem ressoar na cabeça dele, pode fazer sentido para ele. E isso é um problema das mulheres, porque isso vira violência contra as mulheres, vira ressentimento, vira o crescimento absurdo que a gente viu na violência digital contra mulheres online, ou no aumento anual que a gente tem tido ainda de reportes de feminicídio e de estupro e violência contra a mulher. Isso vira contra as mulheres também, então é nosso problema também. Rebatendo um pouco aqui o que foi dito nesse trecho, primeira coisa, provavelmente o poder público, quando criou esses espaços que ela disse, espaços de proteção, realmente o que me leva a crer é que tudo isso foi pensado em proteger mulheres e crianças, né, idosos também. E por que que eu acho que isso aconteceu? Porque é muito simples, pessoal. Porque grande parte dos políticos são homens. E aí vocês pensem comigo o seguinte, no geral, em quem que ele vai pensar proteger mais? Outro homem ou uma mulher, uma criança? Eu sei a resposta, vocês sabem a resposta porque a gente se conhece, né? A gente conhece como é a nossa própria natureza. Então, realmente, esse é um problema masculino. A política geralmente olha mais para mulheres e crianças porque, no geral, nós homens temos sim aquele instinto de proteção à mulher. E foi basicamente isso que fez a nossa sociedade chegar onde chegou. Imagina se no passado, né, quando haviam muitas guerras, você tinha que defender a sua tribo contra várias invasões. Imagina só se os homens não tivessem, pelo menos, tentado proteger as mulheres daquela sociedade. É verdade? Porque, no fim das contas, é a mulher que consegue gerar a vida. Então, existe sim essa própria tendência de querer proteger a mulher, beleza? E isso é algo do masculino, realmente. As próprias mulheres não têm muito a ver com isso. O que eu acho que hoje em dia esse pensamento já é um pouco mais ultrapassado, porque a realidade mudou, nós não estamos mais naquele mundo caótico, e eu realmente acho que um cara que hoje em dia está vendo que não está tendo condições de cuidar de si, primeiro ele deve se fortalecer antes de pensar em qualquer outra coisa. Né? E é isso que a gente faz aqui no nosso conteúdo. Querer relacionar conteúdo Red com esses problemas que ela disse contra a mulher, eu acho demais, porque eu já falei várias vezes, um dos propósitos da Red Pill e uma das consequências que acontece, a primeira coisa é que o cara realmente entende os relacionamentos como eles são, né? A nossa própria natureza. Por que que, às vezes, um cara chama a atenção de muitas pessoas e muitos outros caras não chamam a atenção de ninguém? O cara entende isso e uma consequência que acontece é que o cara sai do jogo dos relacionamentos. Então, grande parte da galera que hoje assiste o conteúdo Red Pill, ou são MGTOWs, né, não tem relacionamento sério com ninguém e tal, prefere ficar solteiro, ou são caras que eram casados, algo assim, e decidiram se separar, né, provavelmente podem ter sofrido alguma injustiça da lei, né, na cabeça deles, e não querem mais relacionamento. Então, se grande parte da galera Red Pill, que assiste o nosso conteúdo, o conteúdo dos outros produtores, não querem mais ter relacionamentos com mulheres, ou até já saíram do jogo, como é que isso pode realmente afetar o feminino?
na realidade, né? Eu não estou falando de coisas online, eu não estou falando assim de pessoas que fazem comentários ali online, inclusive eu falo aqui com vocês até para não fazerem isso, porque isso não muda nada, né? Na realidade mesmo, o que que um cara que assiste Red Pill pode fazer que pode prejudicar alguma mulher? Essa é a questão. Então eu acho que é importante a gente olhar que os homens estão sozinhos, eles estão ficando mais solitários. E o que a gente vai fazer com essa massa de pessoas que está sem propósito? Eles deveriam estar achando esses espaços para si, sim, achar grupos de homens com quem conversar, achar formas de se inserir na sociedade que sejam contributivas, que sejam positivas. Sim, eles deveriam fazer isso por si, verdade. Mas tem pessoas que não conseguem. Parte do que o poder público, os sistemas deveriam estar aí para fazer, é olhar as pessoas que não estão conseguindo cuidar de si próprias e dar aquela ajudinha para que elas saiam desse espaço. Esse é meu argumento nesse lugar, para a proteção de mulheres de várias maneiras e também para os nossos rapazes, para os nossos meninos, porque eles são sim nossa responsabilidade. E a gente está vivendo um momento muito difícil para eles. Reconhecer isso não quer dizer que a gente é responsável por consertar isso individualmente. Só que a gente reconhece isso. E talvez esse já seja um passo para que alguns deles, que ainda não estão presos, estão violentos do ódio, consigam se perceber que estão sendo vistos. E ser visto nunca é uma coisa ruim, quando você precisa de ajuda, não é? Tá aí, a comunidade que ela tanto fala, a solução que os homens encontraram para si foi o quê? Comunidade masculina, machosfera, red pill. E eu acho ser bastante saudável para o homem as discussões que nós temos aqui, as reflexões que nós colocamos, desde que não seja algo fanatizado. E é claro que a solução também passa por ações práticas. Isso ficar só conversando no campo da ideia, e conversar é muito importante, mas não vai ser só resolvido assim. Eu dou o meu próprio exemplo. Antes de começar a fazer academia, antes de começar a mudar a minha vida, eu passei vários meses aí só estudando. E aí, quando a teoria já estava toda na minha cabeça, eu fui para a prática. E é mais ou menos isso que acontece. Mas eu não acho que vai haver uma solução eficiente para ajudar esses homens, partindo nem do poder público, que eu acho que não vai acontecer, e se acontecer também vai ser algo mais voltado mesmo para ajudar mulheres, e eu também acho que nem as próprias mulheres. Porque grande parte dos vídeos que eu já vi aqui, grande parte dos comentários que eu já respondi, das discussões que eu já participei, hoje me levam a crer que pelo menos uma parte significativa das mulheres não entendem realmente como o homem funciona, né? Eu só consigo enxergar isso na Red Pill. E por que a Red Pill funciona tanto? Porque o cara sai da casa dele, depois de assistir um vídeo ou algo assim, e ele começa a perceber na realidade dele, nos olhos dele, de que realmente o que a gente fala tem muito sentido, né? E aqui a gente não tenta mascarar nada. Valeu, fui, sigam o canal e ativem o sininho.